Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de fazer hoje uma análise, tá, do livro A Dialética do Sexo, de Shulamith Firestone, que foi uma feminista radical e talvez tenha sido a mãe do feminismo radical. A Shulamith Firestone, ela tinha um pensamento deliberadamente antifamiliar, tá? E ela busca basear nisso dentro do marxismo, mas ao invés, só que com algumas correções, entre aspas, tá? É como se pudesse corrigir um erro com algo mais errado ainda. No lugar de substituir a luta de classes, que segundo Marx é o motor da história, tá? Ela troca classes pelo sexo. E isso, claro, tem implicações. Usarei aqui, tá, o livro A Dialética do Sexo, da Shulamith Firestone, edição de 1976, da editorial Labor do Brasil. Tá? E essa tradução eu adquiri em PDF, tá, a partir da assinatura que eu fiz do site Scribd, que tem muita coisa interessante lá, para o bem ou para o mal, tá? E eu baixei, claro, esse livro para produzir um conteúdo futuro. Eu pensei em desenvolver um artigo, mas como dá muito trabalho, toma um tempo, então vou gravar um vídeo mesmo. O livro abre com uma citação do Friedrich Engels, tá? Que diz o seguinte: quando refletimos sobre a natureza em geral, ou sobre a história da humanidade, ou sobre a nossa própria atividade intelectual, vemos, em primeiro lugar, a imagem do incessante emaranhado de relações e reações, de permutações e combinações, nas quais nada permanece o que, onde e como era, mas nas quais tudo se move, toma forma e passa. Veremos, portanto, em primeiro plano, a imagem de um todo com suas partes ainda mais ou menos mantidas ao fundo. Observamos os movimentos, as transições, as conexões, em vez das coisas que se movem e combinam e estão ligadas. Esta percepção do mundo primitivo, naife, porém intrinsecamente correta, é a mesma da filosofia grega antiga e foi formulada pela primeira vez com clareza por Heráclito. Tudo é e não é, porque tudo é fluido, está constantemente mudando, constantemente tomando forma e passando. É muito interessante colocar isso daqui porque lembra muito bem o que Daniel Sherry ensina na Raiz Antinomista Moderna Filosófica, que basicamente a modernidade filosófica não é lá muito moderna, tá? Mas sim um retorno aos pré-socráticos. E a citação de Engels, não sei se é verdadeiramente de Engels, tá? Mas a Shulamith Firestone coloca aqui, mas de qualquer maneira confirma o que é dito lá no livro do tomista. O desprezo pelo tomismo, tá? A modernidade filosófica não é exatamente moderna, mas é um retorno aos pré-socráticos, tá? É basicamente isso. A Shulamith Firestone, ela vai concordar com Engels e Marx até certo ponto, tá? Depois eu direi por quê. Mas antes, vamos colocar o ponto em que ela concorda aqui. Como vimos, ela tem um pensamento completamente antimetafísico. E esse pensamento antimetafísico é o que vai, digamos assim, nortear todo o pensamento dela. Ela vai colocar aqui o seguinte: Marx e Engels superaram seus precursores socialistas porque desenvolveram um método de análise ao mesmo tempo dialética e materialista. Os primeiros a compreender a história dialeticamente viram o mundo como um processo, como um fluxo natural de ação e reação, de elementos opostos, porém inseparáveis e interpenetrantes, por terem sido capazes de perceber a história
mais como um filme do que como fotos instantâneas, tentaram evitar cair na visão metafísica, que ela coloca entre aspas, estagnada, que aprisionou tantas outras grandes mentes. Vejam só, é a isso que leva o antitomismo, tá? Leva a um pensamento que nem dessa mulher aí. Mais para frente, os pensadores socialistas anteriores a Marx e Engels, como Fourier, Owen e Bebel, não foram capazes de fazer mais do que interpretar moralmente as desigualdades sociais existentes, postulando um mundo ideal onde os privilégios de classe e a exploração não deveriam existir, simplesmente graças à boa vontade, do mesmo modo como as primeiras pensadoras feministas postularam um mundo onde o privilégio do homem e a exploração não deveriam existir, simplesmente graças à boa vontade. Em ambos os casos, por não terem os pensadores primitivos compreendido realmente como a justiça social tinha evoluído, mantido a si mesma, ou poderia ser eliminada. Suas ideias caíram num vazio cultural utópico. Marx e Engels, por outro lado, tentaram um enfoque científico da história. Trouxeram o conflito das classes às suas origens econômicas reais, projetando uma solução econômica baseada em pré-condições econômicas já existentes. A tomada dos meios de produção pelo proletariado levaria a um comunismo onde o governo se retrairia, não precisando mais reprimir a classe baixa em benefício da classe mais alta. Na sociedade sem classe, os interesses de todos os indivíduos seriam sinônimos dos da sociedade. No entanto, a Shulamit Firestone ela vai ir um pouco mais longe. Por quê? Porque ela discorda da questão das lutas de classes de Marx. Tá? Marx era para ela alguém ainda muito preconceituoso. Mas vamos lá. A Shulamit Firestone, o pensamento dela, na verdade, é uma espécie de um falso primitivismo. Tá? Por quê? Porque o que ela propõe é basicamente o retorno ao que ela chama de matriarcado. Baseado no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Engels e Marx, ela vai colocar a seguinte tabela. Vemos nessa tabela um estágio interessante. Essa tabela é baseada na fábula criada por Engels e Marx, dizendo que no estágio selvagem, no barbarismo, o que permanecia era o matriarcado, e que do barbarismo para a civilização iniciou-se o patriarcado. No matriarcado, quem mandava eram as mulheres, tá? Segundo essa fantasia deles aí. E que a vida era baseada basicamente na adaptação à natureza. E por que a mulher seria o papel mais importante? Porque era tudo baseado na reprodução e na produção, tá? E nas divisões, na divisão original do trabalho. E depois, conforme a história vai avançando e conforme vai avançando a luta de classes, o matriarcado caiu e deu origem ao patriarcado, tá? No entanto, mais à frente, a Shulamit Firestone ela vai atualizar, digamos assim, corrigir
essa tabela, porque ela é baseada na que o Engels e Marx formulou. Percebam como está organizada essa tabela. A autora, ela já coloca no começo ali 3 divisões: sexo, classe e cultura. Sexo é baseado na divisão biológica em sexo pela reprodução das espécies. Classe baseada na divisão do trabalho pela produção de mercadorias e serviços. Cultura baseada na divisão psicológica de reações à realização do concebível no possível. E o que ela propõe no final das contas? Deixando de lado todo esse miolo aí. Meta final. Na parte de sexo. Liberdade sexual total. Desaparecimento da distinção cultural de sexo, idade, raça e da psicologia do poder, incluindo a neurose, entre aspas, submissão, entre aspas, etc. Eliminação da infância, da velhice, da morte. Desenvolvimento da reprodução artificial, porque ela era contra a gravidez, tá? Ela queria abolir a gravidez. Opções sociais múltiplas, incluindo o household reprodutivo. Enfim. Aí depois ela coloca ali, na parte de classe, autodeterminação, anarquia comunista, entre aspas, ela coloca, e a ausência de fronteiras, desaparecimento da distinção de classes e do Estado, nacionalismo e imperialismo. E na parte da cultura, realização do concebível no real, desaparecimento da, entre aspas, cultura, porque ela entendia a cultura como modo de opressão, e fusão da arte com a realidade. Sim, faltou na parte da liberdade sexual total, colocar ali, monogamia de padrão único, entre aspas também, né? Então, para você ver o que essa coisa propõe, essa serva do inferno. No entanto, essa tabela não é o que me interessa aqui nesse vídeo, tá? Essa tabela apenas mostra uma conclusão, mas vamos ver como ela vai chegar nessa conclusão. Na página 16, ela vai divergir dessa questão de classes na perspectiva marxista e vai propor o que dá o título ao livro, né? Ela coloca aqui: mas existe uma terceira alternativa ainda não tentada. Podemos desenvolver uma visão materialista da história baseada no próprio sexo. As primeiras teóricas feministas foram para a visão materialista do sexo, o que Fourier, Weber e Owen foram para a visão materialista das classes. De modo geral, a teoria feminista tem sido tão inadequada quanto as primeiras tentativas feministas de corrigir o sexismo. E depois ela vai desenvolver dizendo que quem conseguiu furar essa barreira aí foi a Simone de Beauvoir. Tá? Mas vamos soltar mais à frente. A Shulamit Firestone, ela vai ainda escrever na página 19. Essas contingências biológicas da família humana não podem ser entendidas como sofisma antropológico. Qualquer um que observe os animais cruzando, reproduzindo-se e cuidando de seus filhos terá dificuldade em acertar a linha da relatividade cultural. Por quê? Não importa quantas tribos se possam encontrar na Oceania nas quais a conexão do pai com a fertilidade seja desconhecida. Aqui ela está caindo naquela falácia da Margaret Read, né? Aquela autora que ensinava que certos povos da Oceania, o povo vivia de maneira depravada, todo mundo tinha relações sexuais com todo mundo, a ponto de não saber quem é pai,
e não sei o que mais, etc. Continuando, não importa. Peraí. Sim. Não importa quantas matrilineariados, quantos casos de inversão do papel sexual de homens assumindo afazeres domésticos ou de dores de parto empáticas, fatos que provam somente uma coisa: a surpreendente flexibilidade da natureza humana. Mas a natureza humana é adaptável a qualquer coisa, isto é, determinada, sim, por suas condições ambientais. E a família biológica que nós descrevemos existiu em todos os lugares através dos tempos. Mesmo nos matriarcados, onde a fertilidade da mulher é cultuada e o papel do homem é desconhecido, ou sem importância, embora talvez não o pai genético. Existe ainda alguma dependência da mulher e da criança com relação ao homem. E apesar de ser verdade que o núcleo familiar é apenas um desenvolvimento recente, o qual, como eu tentaria mostrar, apenas intensifica os castigos psicológicos da família biológica. Apesar de ser verdade que, através da história, houve muitas variações nesta família biológica. As contingências que descrevi existiram em todas elas, gerando distorções psicossexuais, meu Deus do céu, específicas na personalidade humana. Então, é aquilo que eu disse, ela enfatiza, ela endossa, tá, aquele discurso do Engels de que antigamente nós vivíamos numa espécie de proto-comunismo e que as famílias na prática não existiam porque as pessoas, né, faziam sexo adoidado a ponto de saber quem é pai de quem, e que o papel do homem era algo muito genérico, o papel do homem seria até desconhecido, e que a mulher é quem era cultuada pela sua capacidade de gerar vidas e blá blá blá, aquela lorota toda. É impressionante como tem gente que acredita nesse tipo de história. E eu já conheci gente que acredita nessa história, tá? E qual é a base dessas pessoas? Autores como Marx e essa mulher aí. Mas vamos continuar a leitura. E na página 20 e 21, a parte mais chocante. Eu vou colocar aqui. De modo que, assim como para assegurar a eliminação das classes econômicas, como propõe Marx, é preciso a revolta da classe baixa, ou proletariado, e numa ditadura temporária, a tomada dos meios de produção, assim também, para assegurar a limitação das classes sexuais, é precisa a revolta da classe baixa, as mulheres, e a tomada do controle de reprodução, a restituição às mulheres da propriedade de seus próprios corpos, bem como do controle feminino da fertilidade humana, incluindo tanto a nova tecnologia quanto todas as instituições sociais da nutrição e da educação das crianças. E assim como a meta final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe econômica, mas também da própria distinção da classe econômica. Assim também, a meta final da Revolução Feminista deve ser, ao contrário do primeiro movimento feminista, não apenas a eliminação do privilégio do homem, mas também da própria distinção sexual. As diferenças genitais não mais significariam culturalmente uma volta à pansexualidade livre, a perversão polimorfa de Freud. Provavelmente a substituiria a hetero, a homo e a bissexualidade. Veja bem, ela não quer nem a heterossexualidade, ela não queria nem a homossexualidade, nem a bissexualidade. Ela desejava a volta de uma pansexualidade suposta, né? Volta da pansexualidade. E continua. A reprodução da espécie por um sexo
em benefício dos dois seria substituída pela reprodução artificial, ou pelo menos por uma opção entre as espécies. A forma do nascimento das crianças seria idêntica para o homem e a mulher, ou então encarando-se de um outro ponto de vista. Ambos se sentiriam independentes em relação ao nascimento. A dependência que a criança tem da mãe e vice-versa daria lugar a uma dependência muito reduzida de um pequeno grupo mais genérico, e qualquer vestígio de inferioridade com relação aos adultos referente às força física seria compensado culturalmente. A divisão do trabalho acabaria junto com a eliminação total do trabalho cibernética. A tirania da família biológica seria quebrada. E com isto, a psicologia do poder, como Engels reivindicou para a Revolução Rigorosa Socialista. Abre aspas para Engels. A sociedade a existência não simplesmente dessa ou daquela classe dominante, mas de qualquer classe dominante terá se tornado um anacronismo obsoleto. Meus amigos, perceberam o quão essa mulher é diabólica? Vocês perceberam a gravidade disso daí? Ela está propondo literalmente para alcançar o fim da distinção entre homem e mulher, uma ditadura feminista também. Perceberam a insanidade de tudo isso? Mas não para por aí. A coisa fica ainda muito mais imoral. E quando ela fala do fim da infância. E vejam só o que ela fala sobre as crianças. A criança despende a maior parte de suas horas produtivas nessa estrutura coercitiva, ou fazendo deveres para ela. Essa estrutura coercitiva, claro, é o patriarcado. O curto tempo que lhe resta, em geral, é absorvido pelos afazeres e obrigações familiares. E assim, isso está nas páginas 118 e 19. E 120 também. Continuando. Ela é forçada a assistir a discussões familiares infindáveis, ou, em algumas famílias, entre aspas, liberais, a assistir a conselhos familiares. Existem parentes para os quais ela deve sorrir, e geralmente missas a que ela deve assistir. Todas essas horas gastas de má vontade com preces pelas crianças. Como se assistir a missa fosse perda de tempo, né? É para você ver a cabeça dessa daí. Mas vamos continuar. No curto tempo restante, pelo menos em nossa classe média moderna, ela é, entre aspas, supervisionada, bloqueando-se o desenvolvimento de sua iniciativa e de sua criatividade. A sua escolha de materiais lúdicos está determinada, brinquedos e jogos. Nossa, que maldade, né? A sua área de brincadeira está definida: ginásios, parques, playgrounds, campings. Oh, que tirania, né? Continuando. Geralmente fica limitada na sua escolha de companheiros e jogos às crianças da mesma classe econômica e, nos subúrbios, colegas de classe ou aos filhos dos amigos de seus pais. Isso é evidente, né? Ela quer que a criança fique com qualquer um que ela queira. Essa serva do Satanás. Entra para um número de grupos maior do que poderia dar conta: escoteiros, lobinhos, bandeirantes, fadinhas, acampamentos, clubes extracurriculares e esportes. Selecionam a cultura para ela. E qual é o problema disso? Enfim. Na TV, frequentemente, só lhe é permitido assistir aos programas infantis. Ela acha que a criança tem que assistir ao quê? A filme pornô? Aliás, chegaremos já nisso. Colocar entre parênteses, papai sabe tudo. E é proibida de assistir aos filmes bons para adultos. Por que será? Será que é porque tem filmes que é adequado para crianças e filme que é adequado para adultos?
E às vezes filmes que não é adequado para nenhum dos dois. Continuando. Seus livros e sua literatura são geralmente tiradas de livros de listas desgastadas. Grandes Homens e Mulheres Americanas, Crônicas da Baby Ruth, Lassie, Nancy Drew, não sei quem é isso daí. Tá. As únicas crianças que têm a mínima oportunidade de escapar desse pesadelo supervisionado, apesar de serem cada vez em menor número, são as crianças dos guetos e das classes operárias, onde a concepção medieval de comunidade aberta, morando na rua, ainda permanece. De onde ela tirou que criança medieval dormia na rua, né? Ou, enfim, sabe, é marxista, então ela sabe, então já sabemos o que ela pensa sobre essas coisas. Continuando, isto é, historicamente, como vimos, muitos desses processos da infância chegaram tarde nas classes baixas e nunca se firmaram realmente nelas. As crianças da classe baixa tendem a proceder de grandes famílias nucleares, formadas de pessoas de idades muito diferentes. Mas mesmo quando isso não acontece, geralmente há meio-irmãos e meio-irmãs, primos, sobrinhos ou tias no meio de parentes em constante mudança. As crianças individualmente são muito pouco observadas e mesmo ainda supervisionadas. Geralmente podem andar bem longe de casa ou brincar nas ruas durante horas. E na rua, se por acaso a família é pequena, existem centenas de garotos, muitos dos quais têm seus próprios grupos sociais, gangues, aqui colocado. Mas nesse contexto, tá? Diz aqui na nota: as gangues constituem os únicos grupos de crianças de hoje autodirigidos. O termo gangue soa como modo ameaçador por boas razões políticas. Enfim, nota do tradutor. Elas geralmente não ganham brinquedos, o que significa que criam seus próprios brinquedos. Ela coloca entre parênteses: vi garotos dos guetos fazerem escorregas engenhosos de papelão e colocá-los em casas velhas sem degraus. Eu vi outros fazerem carrinhos de mão e roldanas, com pneus velhos, cordas e caixotes. Nenhuma criança da classe média faz isso. Ela não precisa. Mas, em consequência, ela logo perde a engenhosidade. Que raio de engenhosidade ela está falando aqui, né? Crianças mais abastadas, mais ricas, ela estuda engenharia, tá? E consegue fazer coisas. Crianças de rua não são capazes de, por exemplo, projetar computadores, celulares, foguetes, aviões, essas coisas. Entende? Ela acha que criança tem que aprender a só fazer essas coisas. E como também se criança de classe média não tivesse oportunidade de fazer coisas mais engenhosas, com equipamentos adequados. Ela quer que toda criança que seja pobre, de gueto. Essa jumenta aí. Perdão a ofensa, né? Aos jumentos. E não existe jumenta, né? Deixa pra lá. Continuando. Elas exploram as regiões bem longe de seus pequenos quarteirões. E, claro, também desaparecem depois, né? E sabem o que acontece com crianças que ficam desprotegidas. De seus pequenos quarteirões. E muito mais do que seus companheiros da classe média. Travam relações com os adultos num... tá ilegível aqui. Mas, enfim. Nas aulas, são rebeldes e indisciplinadas, como de fato deveriam ser. Pra você ver. Aí quer que a criança aprenda como? Quer que estude como? Se as crianças serem rebeldes e indisciplinadas, como é que ela quer que aprenda alguma coisa? Tudo bem que na repartição nas escolas públicas pode até ser atuais, né? Pode até ser de alguma maneira justificável, já que só vai aprender besteira ali.
Só vai aprender porcaria ali. Mas e numa escola boa? Ela tem que ser também rebelde e disciplinada? É bom lembrar que ela não está falando das escolas públicas, tá? Apenas. Ela está falando de toda sorte de escola. Tá? Ela coloca aqui: nas aulas são rebeldes e indisciplinadas como de fato deveriam ser, pois a sala de aula é um local que faria qualquer pessoa um pouco liberal suspeitar dela. Existe um desrespeito persistente pela escola na classe média, pois afinal ela é, na sua origem, um fenômeno da classe média. Perdão, corrigindo. Existe um desrespeito persistente pela escola na classe baixa, pois afinal ela é, na sua origem, um fenômeno de classe média. Mentira deslavada, tá? Porque a igreja tinha escola para pobres, já no período mais antigo. Agora que vem a parte mais problemática. Na página 119, na continuação. Sexualmente, também as crianças dos guetos são mais livres. Um rapaz, não quero saber que relação ela tinha com esse rapaz. Um rapaz me disse que não conseguia se lembrar de uma idade em que não tivesse tido uma relação sexual com outras garotas, sem isso ser uma coisa natural. Todos tinham. Bem, você sabe, né, o que comentar. Aqueles que ensinam nas escolas das favelas observaram ser impossível refrear a sexualidade das crianças. É uma coisa rotineira. As crianças gostam e é muito melhor do que uma aula sobre a grande democracia americana ou sobre a contribuição dos hebreus com a revelação de um Deus único. E ela coloca entre parênteses: por que revelar um só? Porque Deus é uno, sua anta. Ou sobre o café ou a borracha, como as exportações mais importantes do Brasil. É até curioso o Brasil ser mencionado aqui. Assim, elas fazem amor nas escadas e faltam a aula no dia seguinte. Se na América moderna a infância livre existe em algum estágio, isso se dá na classe baixa, onde o mito é menos expandido. O que faz uma mulher dessas defender sexo livre para as crianças? Vocês acham que isso é compreensível? Vamos para a página 123. Aliás, 122 e 123. No final do capítulo Abaixo a Infância. Sim, minha gente, meus amigos. O título do capítulo desse livro é Abaixo a Infância. Vamos lá. As crianças não são, portanto, mais livres do que os adultos. Elas são sobrecarregadas por desejos elaborados na proporção direta às restrições feitas às suas vidas limitadas, por uma agradável sensação da própria insuficiência e ridículo físicos, por uma constante vergonha de dependência econômica e de outras espécies. Coloca entre parênteses e aspas também: mamãe, eu posso? Fecha parênteses e fecha aspas também. E por uma humilhação por causa da ignorância natural da prática das aventuras amorosas. As crianças são reprimidas a todo minuto. A infância é o inferno. O resultado disso é a pessoa insegura, consequentemente agressiva, defensiva, geralmente antipática, a que chamamos de crianças. As opressões econômicas, sexuais e psicológicas revelam nas tímidas, desonestas, e estas características desagradáveis, por sua vez, reforçam o isolamento da criança do resto da sociedade. Assim, sua educação, particularmente na fase mais difícil da personalidade, é abandonada de bom grado às mulheres, que tendem, pela mesma razão, a exibir essas características de personalidade, excetuando a satisfação do ego, ocupada em ter o próprio filho. Poucos homens mostram qualquer interesse pelas crianças.
e certamente não o suficiente para incluí-las em qualquer livro sobre revolução. Ela quer que crianças tenham pensamento revolucionário para quê? Ela quer o quê com as crianças, lendo um negócio desses? Mas piora. Assim, cabe às mulheres, ex-crianças e ainda crianças mulheres oprimidas, revolucionárias, fazê-lo. Precisamos incluir a opressão das crianças em todo o programa de revolução feminista, ou estaremos sujeitas ao mesmo fracasso de que tão frequentemente acusamos os homens, de não nos termos aprofundado suficientemente em nossas análises, de nos ter escapado o importante substrato da opressão, meramente porque esse substrato não dizia respeito diretamente a nós. Digo isso sabendo muito bem que muitas mulheres estão enjoadas e cansadas de serem englobadas junto com as crianças. O fato de elas não serem mais responsáveis pelas crianças do que qualquer outra pessoa será uma afirmação crucial para nossas exigências revolucionárias. É só porque desenvolvemos em nosso longo período de sofrimentos relacionados uma certa compaixão e compreensão por elas, que não há razão para perdê-las. Sabemos onde as crianças estão, o que estão passando e por que nós também ainda estamos sofrendo o mesmo tipo de opressões. A mãe que quer matar o filho por causa do que teve que sacrificar por ele, um desejo comum, só aprende a amar essa criança quando compreende que é tão protegida e oprimida quanto ela, e pelo mesmo opressor. Então o seu ódio se dirige para fora, e nasce o amor paternal, entre aspas. Ela coloca o amor paternal, ela coloca o amor maternal entre aspas. Mas iremos mais além. A nossa meta final deve ser a eliminação das próprias condições da feminilidade e da infância. E hoje conduzem a essa aliança dos oprimidos, abrindo caminho para uma condição, entre aspas, humana. Totalmente humana. Novamente, entre aspas. Ainda não existem crianças capazes de escrever seus próprios livros, de contar suas próprias histórias. Nós teremos que, uma última vez, fazer isso por elas. Então é isso, minha gente. Então é isso. Eu não preciso aqui continuar, porque são essas partes as mais relevantes, tá? Ela vai falar depois sobre o racismo. Ela vai dizer que o que a mulher branca desconhece é que a mulher negra, por não estar sob o domínio de um homem, esse grifado, pode então ser esmagado por todos, e que não há alternativa para nenhuma delas além de escolher entre ser uma propriedade pública ou uma propriedade privada. No entanto, porque cada uma acredita que a outra está escapando de alguma coisa. Ambas podem ser enganadas, desviando a sua frustração uma para a outra, em vez de voltá-la para o inimigo real. Abre aspas, o homem. Fecha aspas. O homem é o grande inimigo da mulher branca e da mulher negra e das crianças e do raio que eu parto. Meus amigos, essa mulher mostra o que é o feminismo de verdade. O feminismo é uma doutrina diabólica que vai contra a família, contra as crianças e até mesmo contra a natureza e contra toda a civilização. Tá? O feminismo deve ser combatido com ferro e fogo. E como podemos combater essa doutrina diabólica e até mesmo criminosa, que agora está praticamente se tornando lei? Sendo católicos e estudando a verdadeira filosofia. Fico por aqui, fico com Deus e até
um próximo vídeo.